Como seria se em minutos você pudesse acessar poderosos recursos capazes de transformar a sua vida pessoal e profissional completamente? Sim, isso é possível e eu, André Pérsia, posso te ensinar a fazer isso. Mas antes, eu vou pedir que você toque no sininho para ficar atento às novas publicações constantes sobre PNL, hipnose, coaching e psicologia. Vou pedir que você se inscreva no canal, dê um like em todos os vídeos e principalmente compartilhe isso com todas as pessoas que precisam. Prepare-se, porque a partir de agora algo transformador vai acontecer na sua vida. Você vê meu ponto? Quero que você acomode-se da melhor maneira possível, respire profundamente. Depois eu vou explicar. E vou pedir que você pense em algum sintoma que está incomodando você. O que são sintomas? Sintoma é tudo aquilo que é repetitivo, que é crônico, podem ser sintomas físicos, podem ser sintomas emocionais. Aí você diz, mas como assim sintoma físico? A pessoa não tem que ir no médico? Tem que, claro que tem que ir no médico, sem dúvida. Mas nada impede que a gente veja o aspecto emocional, inclusive de uma pessoa que está toda hora gripada, que está toda hora com uma dor no estômago, e muito embora a gente saiba que ela precisa ir lá no médico, ver do que se trata, e deve ir mesmo, mas você pode ajudar a pessoa a refletir psicologicamente sobre o sintoma. Ou sintomas emocionais, como ansiedade, angústia, medo, embora haja algumas técnicas específicas para cada uma dessas coisas, é bem interessante aí que você fique aí com atenção para essas coisas que são importantes aí, de o que se repete, o que está sendo uma dor, um incômodo acontecendo na pessoa. Então, eu quero que você se acomode da melhor maneira, identifique. Talvez você pode dizer assim, eu tenho vários sintomas, então cada hora você trabalha com um sintoma, para também não embolar muito, porque cada um deles pode ter uma dinâmica psicológica completamente diferente do outro sintoma. Então, eu vou pedir que você feche os olhos, respire profundamente. Isso. Nesse momento. Eu vou pedir para que você eleve sua mão. Vamos para outro caminho diferente um pouco, para vocês terem opções. Eleve sua mão um pouco, uma delas. A outra eu quero que você deixe relaxada, seja na cama, na perna, no braço da cadeira, onde for. E eu quero que você estabeleça um contraste entre a mão que está no alto, flutuando, e a mão que está relaxada. É lógico que a mão relaxada, está muito melhor, traz prazer, bem-estar. E essa mão ainda está fazendo um esforço ainda, né, para ela estar no alto. E eu quero que você vá notando, eu sei que você está querendo baixar essa mão e deixá-la relaxando, ela começa a baixar devagar, mas não antes de você respirar profundo algumas vezes e lembrar de momentos onde você já relaxou. E na medida em que você vai relaxando, notando que o corpo relaxa, a mente relaxa, essa mão também quer relaxar. E você vai baixando devagar, não antes de você aprofundar ainda mais esse estado, ainda mais essa experiência. Não antes de você ir mais fundo um pouco e aprofundar ainda mais. Isso, ainda mais. Você fica contrastando com a outra mão que relaxa, essa mão também quer relaxar. E quando essa mão que está descendo tocar, seja o braço da cadeira, a perna, onde quer que você vai repousá-la, quando isso acontecer, você vai entrar num estado profundo, tranquilo, saudável. No momento, 3 vezes, né? Em que você tocar essa mão e ela relaxar, no lugar onde ela vai repousar, você vai relaxar profundamente. Não antes disso. Daqui a pouco, terceira vez, você vai tocar. Onde ela vai ficar, você vai repousar a mão e você vai relaxar profundamente. Isso. E agora eu quero que você localize no corpo onde você relaxa cada vez mais forte, mais intensamente. E espalhe. Você pode até imaginar uma energia azul, naquela cor azul bem relaxante, se expandindo a partir daquele ponto para todo o seu corpo e além.
Pode imaginar, para quem for mais visual, uma luz azul ao redor do corpo. Quem for mais sinestésico vai gostar de sentir a vibração quentinho, talvez. O auditivo talvez goste de botar um som relaxante. Focalizar em sons relaxantes, como uma flauta, um rio que corre, depende do que for ecológico para você. E nesse momento você vai pensar nesse sintoma que você ainda experimenta. Então traga a percepção desse sintoma. O que é esse sintoma que você ainda experimenta? Onde acontece? Quando acontece? Como é que você responde, reage a isso ainda? Em qual parte do corpo, se for físico? Se for um sintoma mais psicológico, como, por exemplo, angústia, ansiedade, mesmo assim, às vezes tem uma parte do corpo que você sente um aperto, alguma coisa assim. Outros, talvez você não sinta nada no corpo, mas eu quero que você represente talvez uma parte onde você tensiona mais, onde sempre tem alguns sintomas físicos, talvez, que você talvez relacione com isso. Não importa se você tem certeza ou não, desde que você entenda que isso que você está escolhendo no corpo representa agora esse sintoma, seja ele físico ou emocional que você experimentava. E eu quero que você imagine como se uma energia fosse se desprendendo de você, como se essa energia estivesse tirando toda essa energia desse sintoma do seu corpo, seja ele físico ou emocional, e formando alguma coisa do lado de fora, que pode ser um objeto, uma massa de energia, uma pessoa, um ser, não sei, deixa ser intuitivo. Quanto mais intuitivo, melhor. Use a sua intuição, deixe a sua intuição trabalhar, deixe a sua intuição funcionar, e você vai formando fora alguma coisa que você entende nesse acordo que nós fizemos aqui, que é a representação desse sintoma que você experimentava dentro. Isso, na medida em que vai esvaziando, tirando tudo de você, você começa a estudar, a observar esse sintoma fora de você, que vai ter uma representação, por exemplo, uma imagem. Pode ser uma imagem achatada na parede como se fosse um filme, pode ser uma imagem de 3 dimensões, tendo altura, largura, comprimento. Pode ser maior do que você, menor do que você, pode se mexer ou ser como uma escultura parada. Pode ter som, pode falar alguma coisa. Então eu quero que você detecte todas essas coisas e estude como você se sente, isso que aparece fora. Qual a impressão que isso te causa? Como é que você se sente quando você entende que isso que está fora é uma representação do que estava dentro? E fique observando, vendo, ouvindo, sentindo. Muito bem. E eu quero que mentalmente, ou do jeito que você quiser, você imagine que você se comunica com esse sintoma. E você começa a perguntar: sintoma, você é a expressão de uma parte interna minha, que estava querendo me comunicar alguma coisa importante. O quê? Na hora que você vinha, é como se fossem sinais, mensagens, códigos, não sei. Eu sei que quando vinha o sintoma X, Y, no fundo, independente de alguma coisa, você queria me alertar para alguma coisa, me fazer pensar, refletir, chamar minha atenção para alguma coisa importante, seja do corpo, seja da mente. Talvez você queira que eu preste atenção, ou cuide, ou reflita sobre alguma coisa, ou trate alguma coisa, ou resolva alguma coisa, não sei, para cada pessoa é uma coisa completamente diferente. Muito bem. Isso. Então, o que poderia ser? E abra-se para receber disso que vem de fora, uma palavra, uma intuição, uma interpretação que você vai fazer do que pode significar. E, de novo, bem intuitivo. Não precisa ter certeza absoluta, com certeza. E reflita sobre isso que você começa a pensar, sobre isso que você começa a refletir.
sobre a importância que isso tem, que isso traz, que isso faz. Isso, assim. Muito bem. E o que representa isso que está vindo, isso que você começa a delinear sobre essa situação? Muito bem. Isso. E agora eu quero que você se imagine que você vai flutuando para o alto, você vai flutuando para o alto. E lá do alto você se vê relaxando lá embaixo. E diante de você, a representação do sintoma. E eu quero que durante algum momento você faça essa análise contrastiva, que você compare, contraste você, o sintoma. O que tem de bem diferente um do outro, o que tem de similar, semelhante um do outro. O que acontece quando você olha um pouco para você, olha um pouco para o sintoma, olha para os dois no mesmo enquadramento? O que isso te traz de ideias, pensamentos, intuições, sentimentos? Deixa processar, deixa o cérebro processar, a mente como um todo processar. Isso, assim. E agora, quando eu contar 1, 2, 3, você vai flutuar para baixo de novo, mas você vai entrar no lugar do sintoma olhando para você. Nós vamos fazer um experimento, vamos aprender um pouco mais sobre isso. Então vamos, 1, 2, 3, entra para dentro do sintoma e você está diante do sintoma. Eu pergunto para você, sintoma. Vou falar com o sintoma agora, não com você. Vou falar com você, sintoma. Sintoma. Na hora que você provocava o que você provocava nessa pessoa diante de você, o que você queria com isso? Qual era a sua intenção? O que você tentava mostrar, dizer, fazer, pensar, refletir? O que é importante o suficiente para você chamar atenção, mostrar, fazer sentir? Quais são as coisas importantes que essa pessoa precisa se dar conta, que você está tentando que ela se dê conta, resolva, pense, seja lá o que for? Declare, olhe para essa pessoa e diga. E agora eu pergunto para você, sintoma, como seria se essas mensagens que são positivas, essas intenções que são positivas, fossem trabalhadas de uma outra forma mais saudável, que não tivesse que passar pelo caminho do sintoma? Como seria isso? E se você conseguisse mostrar, dizer, fazer sentir de uma outra forma, de um outro jeito, de uma outra maneira, que não tivesse que passar pelo caminho do sintoma? Como seria isso? Como seria isso? Porque eu sei que, no fundo, sua intenção é positiva. Você quer, embora você cause desconforto nessa pessoa, ou causava, no fundo, você queria que ela visse, pensasse, refletisse, eu não sei qual era o seu objetivo. Mas eu sei que tem coisas importantes que você está chamando a atenção. Então vamos resolver essas coisas ao invés de só chamar atenção? Como você poderia efetivamente resolver? De que forma você poderia efetivamente resolver? Vamos pensar 3 caminhos. Troque de lugar com a pessoa de novo, você volta a ser você olhando para o sintoma. E eu quero que você sugira ao sintoma 3 caminhos. Pelo menos 3 caminhos outros, depois você pode pensar repetindo outros caminhos, para que essas mensagens importantes, essas coisas que são importantes venham a você, porque você precisa dessas informações, você precisa pensar sobre essas coisas. Mas como você poderia pensar sobre isso, lidar com isso de uma forma saudável, positiva, boa? Então sugira, através de intuições, de sonhos, de reflexões, eu passo pelas experiências e penso sobre isso, eu vejo isso fora de mim, atrás de uma parede de vidro, ao invés de sentir dentro do meu corpo. É algo até que pode ser feito intencionalmente. Como é que poderia ser? 3 outros caminhos para a gente começar, depois a gente vai pensando outros, para que essas coisas importantes agora sejam de fato resolvidas.
e não haja só uma intenção de resolver porque elas são importantes, como era feito, porque você repetia o que você aprendeu em algum ponto que acabava gerando sintoma. Só que agora nós podemos canalizar isso de outro jeito, de outra forma. Você vê meu ponto? Muito bem. Então, identifique 3 caminhos e peça ao sintoma que se comprometa. Troca de lugar. Sintoma, eu quero que você se comprometa agora com essa pessoa, que você vai, assim como você inconscientemente gera uma série de funções autônomas e coisas que funcionam por si, você pode abraçar mais uma e experimentar, lidar com isso de outro jeito, de outra forma. Por exemplo, pegando as sugestões que essa própria pessoa está dando para que essas reflexões importantes venham. Ela quer que venham, ela precisa que venham, mas ela precisa que seja de uma forma que não seja dolorosa, que não seja ruim, que ela possa lidar com isso mais fácil, até para poder resolver, até e sobretudo para poder resolver. Isso, muito bem. Então veja, ouça, sinta, muito bem. Assim. Agora flutue de novo para o alto, você de novo, olhe o que está mudando em você sobre tudo isso. O que está mudando nos sintomas sobre tudo isso. Muito bem. Volta para o seu corpo e reflita o que mudou para você. O que está diferente. Como você dá um novo significado a tudo isso, porque, de acordo com o modelo de comunicação da PNL, o significado das coisas dispara estados que influenciam a fisiologia, o corpo e, consequentemente, os nossos comportamentos. Então, se tudo mudou, obviamente, o que mudou em geral em você, no sintoma? E imagine-se agora num futuro, com base nessas reflexões, imaginando lidar com isso dessas formas sugeridas e algumas outras que venham, onde essas coisas importantes elas são resolvidas de outro jeito, de outra forma, onde você não precisa passar pelo caminho do sintoma, mas vai na direção daquilo que é bom, daquilo que é saudável, onde você faz as coisas sobre resolução, passo a passo, onde você constrói soluções e lida com todas essas questões importantes de outro jeito, de outra forma. Isso, eu vou fazer uma contagem de 0 a 7. Quando eu contar 7, você vai abrir os olhos e sair desse estado sentindo-se muito bem. Quando eu contar 7, você vai progressivamente a cada número saindo desse estado, mas quando eu disser 7, estalar os dedos, você vai abrir os olhos, sentindo-se muito bem, em perfeito estado de saúde, harmonia, equilíbrio, sentindo-se muito bem, vendo, ouvindo, sentindo, falando consigo, tudo que for possível sobre a mudança que já começou dentro de você. Quando eu contar 7, você abre os olhos. 3 vezes eu falei. Então, 0, 1, 2, 3, isso, 4, 5, 6 e 7. Abra os olhos. Muito bem. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez uma diferença na sua vida, então eu vou convidar você para visitar as minhas outras plataformas, onde você vai poder ter acesso à programação neurolinguística, ao coaching e à hipnose, seja para aprender, seja para ter os benefícios de transformação no nível pessoal ou profissional. No ressignificando.com, na minha plataforma de áudios, você vai ter acesso a áudios exclusivos que eu não tenho aqui no YouTube, não tenho em outros lugares, onde você vai poder transformar uma série de questões envolvendo emagrecimento, sexualidade, afeto, trabalho, estados limitantes, negativos, depressivos, ansiedade e uma série de outras questões através de áudios exclusivos, muitos dos quais gravados em estúdio profissional e por um valor que definitivamente cabe no seu bolso com folga. No andrepersia.com.br você vai ter acesso aos meus cursos, tanto de formação em programação neurolinguística, coaching e hipnose, quanto de aplicação, onde você vai ter cursos como Jesus e a PNL, a modelagem de Jesus pela PNL, você vai ter prosperidade, emagrecimento, auto-coaching para prosperidade, você vai ter psicologia e PNL integrados e uma série de programas e aplicações em vídeo, como vários que trabalham sexualidade, outras questões assim, que você também pode ter acesso por lá com uma série de vantagens exclusivas para você. Fora isso, eu ministro
palestras, cursos, ministro formações, e eu quero convidar você para se inscrever no meu Instagram, André_Pérsia, para visitar aqui o meu canal no YouTube, youtube.com/André Pérsia, para me visitar no TikTok, @André Pérsia. E se você desejar uma consulta de PNL, psicoterapia, coaching, hipnoterapia, entre em contato com o meu WhatsApp 21991011843. As tecnologias às quais eu trabalho, desenvolvo, ensino e aplico são essenciais para o mundo que nós estamos vivendo hoje, e você pode transformar completamente a sua vida. Tenha uma excelente vida e até breve.